Amados irmãos, vamos então nesse instante ouvir a pregação da palavra do Senhor. A pregação de hoje dessa manhã será no Salmo de número 70. E o Salmo de número 70 é uma parte, na verdade, do Salmo de número 40, com algumas pequenas alterações. Então nós vamos primeiro ler o Salmo 40. Salmo 40, ao mestre de canto, um salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Agora, vamos ao Salmo de número 70. Ao mestre de canto de Davi, em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra,
e pelo privilégio que temos nesse instante de ouvir a exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor conceda graça, sabedoria, intrepidez ao que fala, para que o faça com fidelidade, que busque a glória do Teu santo nome, a exaltação do Teu Filho Jesus Cristo. Dá a todos que ouvem, para que o façam com temor e tremor, para que em cada coração haja uma oração. Fala que o Teu servo ouve. Concede, pois, então, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo reunido aqui nesta manhã, para que sejamos alimentados, fortalecidos, encorajados, corrigidos pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que nós confessamos, especialmente no Catecismo de Heidelberg, é que a oração é necessária e que ela é a parte mais importante da nossa gratidão a Deus. E sabemos que orar, portanto, não significa simplesmente pedir. Conforme o ensino da palavra de Deus, a oração deve conter outros elementos. Ela deve conter adoração, a confissão de pecados, ações de graças, intercessão e então, finalmente, petições. Jesus nos ensinou a orar em Lucas 18. Ele nos fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E tem 1 Tessalonicenses 5,17, onde o Espírito Santo nos diz: orai sem cessar. Fica evidente por toda a Bíblia que a oração não é apenas para alguns momentos da vida. A oração é de fato para a vida inteira. Ela envolve sinceridade, constância e paciência. Então, para colocarmos de uma forma um pouco mais prática, a oração não serve meramente como um telefone 190, 192, 193. Esses são números de emergência. Você não liga para 190 e diz: olá, bom dia, eu queria saber como está o seu dia. Você só liga se há uma emergência. A oração não é como esses números. Não é para orarmos apenas quando nós temos alguma urgência, quando precisamos de socorro. No entanto, Deus quer que saibamos que quando nós precisamos de socorro urgente, é exatamente isso que devemos fazer. A oração não é só para isso, mas certamente é também para isso, para urgências. E é isso que nós encontramos no Salmo de número 70. É uma pequena oração para momentos de urgência. E por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a oração urgente de um crente aflito. A oração urgente de um crente aflito. E nós vamos ver 3 pontos. O aflito ora para que Deus o socorra com urgência. Segundo ponto, o aflito ora para que Deus frustre seus inimigos. E terceiro ponto, o aflito ora para que Deus glorifique seu nome e alegre seu povo. Então vamos ver esses 3 pontos. Primeiro, o aflito ora para que Deus o socorra com urgência. Olharemos especialmente para o versículo 1 e o versículo de número 5. Então, nós precisamos começar nessa parte observando que o Salmo foi escrito por Davi. E como eu mencionei, o Salmo 70 está dentro do Salmo 40. Dos versículos 13 a 17 do Salmo 40, nós temos o Salmo 70. Mas por alguma razão,
entendeu-se que deveria retirar essa parte do Salmo 40 e colocá-la à parte, separadamente. Parece que essa separação foi feita para que, quando nós estivéssemos em momentos de urgência, pudéssemos ter uma oração curta que fosse aplicável a esses momentos de urgência. Então, esta forma do Salmo 70 é uma forma reduzida e adaptada do Salmo 40. É uma oração para ser usada por alguém que está debaixo de aflição, de alguém que precisa de um socorro, não para amanhã ou depois da manhã, mas um socorro urgente. Agora, apesar de ser uma oração urgente, não se trata de um salmo de uso particular. O início do salmo diz ao mestre de canto, ou ao dirigente do coral. Então, obviamente, é um salmo para ser cantado no culto solene a Deus no Antigo Testamento. É uma oração para ser usada por todos os fiéis, inclusive quando eles estão juntos. Na versão Almeida, revista e atualizada, o salmo começa da seguinte maneira: Praza-te, ó Deus. O que poderia ser lido: seja favorável, ó Deus. Quando o nosso Salmo 70 faz isso, é como se fosse copiar e colar do Salmo 40. Mas o Salmo 70 não tem o praza-te. O Salmo 70, no texto hebraico, ele não tem essa expressão. Ele é muito simples no seu primeiro versículo, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. É ainda mais urgente do que as palavras do Salmo 40, que tem o praza-te. Esse pedido por socorro indica então que quem ora está em grande aflição. É a oração de um aflito. E o motivo dessa aflição tem relação com os inimigos que são descritos nos versículos 2 e 3 deste salmo. Nós podemos ter uma ideia da aflição do salmista pelo tom de urgência que ele destaca no salmo. Veja que esse tom de urgência está aqui no versículo 1, dá-te pressa. Mas se você olhar para o versículo 5, ó Deus, apressa-te, e depois diz, ó Deus, apressa-te em me valer. Então isso é um pedido, e no final, a última expressão, não te detenhas. São todos termos que indicam que Davi está pedindo para que Deus se mova rápido. Talvez uma ilustração para isso é, por exemplo, quando uma mãe pede a um filho: meu filho ou minha filha, você pode varrer o apartamento ou lavar a louça? E meia hora depois você encontra ainda seu filho lavando a louça. Você diz: eram apenas 3 copos e 4 pratos, você já era para ter lavado isso. Parece que você está trabalhando arrastando os pés. Às vezes usamos essa expressão. A impressão de Davi é que Deus está agindo devagar, mas a urgência do momento, ele diz: não, Senhor, por favor, rápido, eu preciso de socorro agora, é urgente. Isso levanta, então, algumas questões. A mais óbvia, nós podemos orar assim? Podemos orar e dizer: Senhor, por favor, rápido, socorre-me logo. Aí, nós lembramos que essas mesmas palavras estão lá no Salmo 40. E o que as pessoas costumam repetir, e geralmente na versão Almeida Revista e Corrigida? A Ara diz: esperei confiantemente no Senhor. Mas a Corrigida diz: esperei com paciência.
no Senhor. Como esperar com paciência combina com o Senhor. Atenda-me logo, é urgente. Orar com esse tom de urgência não seria uma demonstração da nossa ansiedade? E talvez alguém dissesse: olha, rapaz, isso cheira até um desrespeito a Deus. Então, antes de tudo, nós devemos notar que não temos aqui uma ordem. Davi não está dizendo: Senhor, eu ordeno, eu declaro, ou usando qualquer outra palavra, determino que o Senhor haja logo. Não é esse tipo de coisa. Não é uma ordem, não é uma exigência, é uma petição de socorro urgente. E, obviamente, pedir assim em uma oração não quer dizer que Deus responderá do jeito que nós estamos pedindo. Não quer dizer que Deus fará o que nós esperamos. Também não quer dizer isso. Mas, por outro lado, temos que admitir, temos aqui a oração de um aflito, pedindo por socorro urgente. Agora, para entender isso, e por que essa oração é possível, por que nós podemos orar assim, nós precisamos entender duas coisas. O aflito que está orando aqui, ele reconhece duas coisas. Ele reconhece quem ele é. Então não é um pedido arrogante, manipulativo, autoritário. E ele reconhece quem Deus é. Então vamos olhar para o versículo 5. Ele reconhece quem ele é. Eu sou pobre e necessitado. Esses termos descrevem alguém carente, alguém que está sofrendo opressão, alguém que precisa de ajuda. Esses termos indicam que o aflito que está orando por socorro urgente aqui, o faz no reconhecimento da sua própria fraqueza, da sua dependência, da sua insuficiência, da sua necessidade. E se vocês querem uma ilustração recente, ele não é o Jacó que ora antes do encontro com o anjo. Ele é o Jacó que ora depois de ter sido ferido pelo anjo. Reconhece sua própria debilidade. Portanto, esses termos estão descrevendo não só a situação crítica do salmista, mas a sua própria indignidade, a sua insuficiência. Ele sabia que não tinha méritos perante o Senhor. Ele sabia que não poderia requerer algum tipo de direito, exigir alguma coisa. E quando nós olhamos para o Salmo 40, sabemos que esta pobreza e necessidade de Davi estão relacionadas com os pecados de Davi. O Salmo 40, versículo 12, ele confessa: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Portanto, em meio à sua aflição, Davi olhou para si mesmo e disse: eu sou um pecador carente da graça de Deus. Socorre-me, Senhor. Mas o aflito não só reconhece quem ele é, como também reconhece quem Deus é. Essa oração é a oração de alguém que confia em Deus. Eis a sua confissão, versículo 5: Tu és o meu amparo e o meu libertador. Esse termo, traduzido em nossa versão como amparo, é uma palavra hebraica muito utilizada nas Escrituras. Uma delas é bem conhecida em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, onde depois de uma vitória sobre os filisteus, Samuel tomou uma pedra para servir de memorial daquela vitória dada pelo Senhor, e ele chamou a pedra
de Ebenezer, pedra de ajuda. E ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós mesmos, todos os domingos, usamos esta mesma palavra quando nós confessamos no início do culto, nos reunindo a Igreja de Cristo na história. O ministro então pergunta: amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro, amparo, ajudador? Ezer. E nós respondemos usando as palavras do Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro, ou o nosso amparo, está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Assim nós confessamos como Davi: ó Deus, Tu és o meu amparo. E todos os dias nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Davi também confessou que Deus era seu libertador. Esse termo tem a ver com salvação, com fazer alguém escapar, com colocar alguém em segurança. E isso o Senhor havia feito muitas vezes. Então, quando nós observamos essas coisas, o reconhecimento de Davi de quem ele é, o reconhecimento de Davi de quem Deus é, temos a resposta para outra pergunta. Então, podemos colocar as duas perguntas. Podemos orar assim, pedindo, suplicando por urgência em nossa oração? A resposta é sim. Mas agora a outra pergunta é: quem pode orar assim? E a resposta está dada no Salmo. Esta oração pode ser feita por aqueles que reconhecem sua miséria espiritual, a sua indignidade, a sua insuficiência e a sua completa dependência de Deus, mas ao mesmo tempo conhecem a Deus e confiam em Deus. Essas pessoas em nosso Salmo, no versículo 4, são descritas como aqueles que buscam a Deus e amam a sua salvação. E agora, à luz do Evangelho, nós podemos dizer: se você reconhece seus pecados, se você confia em Cristo Jesus como Salvador providenciado por Deus, se você tem a Deus como seu amparo e seu libertador, então claramente podemos reconhecer: no momento de grande aflição, você pode clamar pelo socorro urgente de Deus. Você pode fazer isso, porque a palavra de Deus lhe ensina a fazer isso. E de fato, há momentos na vida de cada crente no qual Deus faz com que tudo aquilo em que nós poderíamos nos agarrar nos seja tirado. Ele nos faz renunciar a qualquer outro auxílio e esperança. E então nós somos tomados de uma certeza: só Deus, só o Senhor é capaz de me ajudar agora. A situação é grave e urgente. Então, quando a situação é grave e urgente, você não ora como alguém que está contando alguma coisa para Deus. Você ora como alguém que está com o telefone na mão, ligando para a polícia ou para o SAMU. Rápido, socorre-me, é urgente, por favor. Então, meus amados irmãos, eis o que o Senhor muitas vezes faz. Ele tira as muletas nas quais queremos nos amparar, para que finalmente nós vejamos que o socorro vem apenas do Senhor. Portanto, quando você se encontrar aflito, quando você se encontrar cercado por circunstâncias ou inimigos que estão tornando sua vida difícil, quando essas coisas estiverem sufocando você, quando a dor e a aflição se tornarem insuportáveis, Deus em Cristo é o seu amparo e libertador. Lembre-se disso. Você pode voltar-se a Deus em oração e pedir humildemente por socorro urgente. Eis então o nosso primeiro ponto. O aflito ora para que Deus o socorra com
urgência. Agora, o segundo ponto é: o aflito ora para que Deus frustre seus inimigos. E aqui precisamos ter em mente que Davi era ungido do Senhor, ele tinha o ofício como rei de Israel. Portanto, os ataques desses inimigos são um ataque não apenas contra uma pessoa, mas contra o próprio ofício e contra o próprio Deus que o constituiu como rei do seu povo. Os inimigos de Davi eram os inimigos do Senhor. Davi então oferece 3 descrições sobre seus inimigos. Primeiro, ele os descreve como os que me demandam a vida. Isso quer dizer que os inimigos de Davi queriam destruí-lo, matá-lo. Em segundo lugar, eles são descritos como os que se comprazem no meu mal. Ou seja, os inimigos de Davi tinham alegria, sentiam prazer em ver Davi passando por aflições. Em terceiro lugar, eles são descritos como os que dizem: bem feito, bem feito. Aqui temos uma interjeição. Do hebraico seria mais ou menos: ah, sim. Essa interjeição aqui tem o sentido de expressar alegria sobre a desgraça de um inimigo. É exatamente o que os inimigos de Davi estavam fazendo. Então essas pessoas queriam a destruição de Davi, queriam vê-lo cair em pecado, em desgraça, queriam vê-lo desamparado do Senhor. E por isso, ao menor sinal de aflição de Davi, essas pessoas se alegravam e isso as incitava a zombar de Davi. E diante desse quadro que descreve os inimigos, Davi faz 3 pedidos. O primeiro pedido é que eles sejam envergonhados e cobertos de vexame. Esse termo, envergonhados, tem a ideia de fazer com que eles se tornem secos, infrutíferos, inúteis. E o termo vexame está relacionado com passar vergonha. O segundo pedido é: tornem atrás e cubram-se de ignomínia. Esse tornar atrás aqui tem a ideia de um combate. Então, quando o exército inimigo avança, mas quando o outro exército faz frente, esse exército recua. É a linguagem militar. Então, a ideia é que quando os inimigos estão tentando avançar contra Davi, pela mão do Senhor, eles tenham que voltar e eles passem vergonha por essa derrota. O terceiro pedido é apenas uma repetição do segundo: retrocedam por causa da sua ignomínia. Então nós devemos notar aqui que nesse salmo, Davi não está pedindo a destruição de seus inimigos. Não é isso que ele pede. Os termos que ele usa aqui indicam que Davi está pedindo para que seus inimigos passem por grande desapontamento em seus intentos, que eles sejam confundidos, que eles sejam envergonhados. Em resumo, podemos descrever o pedido de Davi da seguinte forma: imagine, crianças, que os inimigos de Davi estão lançando de longe flechas contra Davi. Então vem aquela chuva de flechas contra Davi. São as palavras, os planos, as intenções dos inimigos de Davi. O que Davi está pedindo em sua oração é: Senhor, seja para mim um escudo protetor. Quando essas flechas chegarem até mim, elas batam nesse escudo e elas caiam no chão sem nenhum efeito. E que isso deixe quem lançou as flechas em vergonha, que os leve a retroceder. Amados irmãos, se vocês desejam viver em Cristo, em obediência à palavra de Deus, pode ser que vão surgir em suas vidas pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que vão procurar humilhá-los e até pessoas que vão querer a destruição de vocês, pessoas que tornarão a vida de vocês mais difícil,
pessoas que farão vocês chorarem, ficarem entristecidos profundamente. E a pergunta, quando isso acontece, o que podemos fazer? Quando estamos assim, feridos, atacados por parentes, amigos? Eis a resposta muito simples do Salmo. Se isso acontecer, vocês devem orar humildemente e suplicar por socorro urgente do Senhor. Mas surge a pergunta: como? Como nós vamos orar? De novo, o Salmo nos coloca numa situação que perguntamos: nós podemos orar como Davi contra os nossos inimigos? E com base no Salmo 70, podemos dizer que podemos orar contra os nossos inimigos. Mas a nossa oração contra os nossos inimigos não deve ser uma oração para a destruição dos nossos inimigos. Então, poderíamos formular, com base no Salmo 70, uma oração. A oração seria mais ou menos assim: ó Senhor, frustra todas as intenções perversas e maliciosas daqueles que me odeiam. Faz com que eles percebam a insensatez de lutar contra aqueles a quem o Senhor protege. Que eles vejam a sua própria culpa, que eles sintam vergonha e se voltem para ti, para buscarem arrependimento, para que encontrem em teu Filho a alegria da salvação e a adoração ao teu nome. Isso seria uma oração no espírito do Salmo 70. Uma oração assim está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 83:16. Enche-lhes o rosto de ignomínia, de vergonha. Para quê? Para que busquem o teu nome, Senhor. Então, no Salmo 83, o salmista pede que eles fiquem envergonhados. Mas para quê? Para que eles percebam e eles busquem ao Senhor, eles temam o teu nome. E podemos lembrar aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por eles. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então devemos orar não pela destruição dos nossos inimigos, mas a favor dos nossos inimigos, para que envergonhados eles temam o Senhor. Por isso devemos orar. Então não é uma questão dos nossos sentimentos. A questão aqui é a glória de Deus. O aflito então ora para que o socorro de Deus venha com urgência. O aflito ora para que Deus frustre seus inimigos. E o terceiro ponto, o aflito ora para que Deus seja glorificado e os fiéis se alegrem. Veja as palavras do versículo 4. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Podemos notar nesse versículo o contraste entre o que é dito aqui sobre o povo de Deus, os fiéis, e os versículos anteriores sobre os infiéis. Os inimigos buscavam a vida de Davi para destruí-lo. Os fiéis buscam a Deus. Os inimigos queriam a desgraça de Davi. Os fiéis amam a salvação providenciada por Deus. Os inimigos zombaram de Davi dizendo: bem feito, bem feito. Os fiéis louvam a Deus dizendo: Deus seja magnificado. Assim, meus irmãos, percebemos que a ação dos perversos
se dirige contra os fiéis. E a ação dos fiéis se dirige a Deus. E isso é muito esclarecedor. Pois assim aprendemos que quando nós somos ultrajados por nossos inimigos, nós não devemos revidar, não devemos retribuir ou planejar vingança. A Escritura nos proíbe de fazê-lo. Devemos nos voltar a Deus e mesmo debaixo de aflição, devemos glorificar a Deus. Eu quero colocar isso um pouco mais claro. Se alguém levanta uma calúnia contra você, se alguém diz mentiras a seu respeito, se alguém está fazendo fofocas, se alguém está arrumando intrigas, se alguém está debochando de sua fé, ou qualquer outra coisa que entristeça o seu coração, lembre-se, a sua resposta deve no final resultar no fato que Deus deve ser glorificado. O importante não é o seu nome. O importante não é o nome da Igreja Reformada. Isso é nada. Se alguém disser alguma coisa contra nós, o importante é que o nome do Senhor, em toda e qualquer situação, seja glorificado. E aqui Davi pede então pelos fiéis. Ele pede pela igreja de Deus, aqui descrita de duas maneiras. Primeiro, ele descreve os fiéis como aqueles que buscam a Deus. E então ele ora para que eles, os que buscam a Deus, se alegrem. Isso é enfatizado por meio de duas palavras. Eles folguem e rejubilem. Então há aqui um contraste. Enquanto os que buscavam a destruição de Davi seriam envergonhados, os que buscam a Deus encontram alegria em Deus. Davi ora então para que o socorro de Deus tenha um efeito sobre os fiéis. Quando Deus socorrer, quando Deus atender a oração de Davi, os que amam a Deus vão olhar e vão dizer: olha, que coisa, o Senhor socorreu ao nosso irmão, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, os fiéis são descritos como os que amam a salvação de Deus. Davi então ora para que eles continuem adorando ao Senhor. E a expressão de adoração que sai da boca dos que amam a salvação de Deus é esta: Deus seja magnificado. Essa palavra, magnífico, significa grande, poderoso, rico, valioso. Então esse termo está resumindo a grandeza de Deus, a sua majestade, o seu poder, as riquezas do seu ser. Em outras palavras, Davi está pedindo para que as pessoas, ao verem o socorro providenciado por Deus, em adoração, reconhecessem: olha, como Deus é grande, como é grande a sua misericórdia, como é grande o seu poder, como é grande a sua bondade. Aqui mais uma vez notamos o contraste. Enquanto os inimigos cobertos de vexame na mais profunda são envergonhados na mais profunda cova, Deus é exaltado como aquele que ocupa a mais alta posição em todo o universo. Então, meus irmãos, é importante observarmos que nesta pequena descrição do povo de Deus, como aqueles que buscam a Deus e amam sua salvação, que isso é suficiente para distingui-los da grande massa da humanidade. E somente aqueles alcançados pela graça de Cristo amam a salvação de Deus. Eles conhecem essa salvação que lhes foi anunciada no Evangelho, a salvação que vem de Cristo Jesus. Eles abraçaram essa salvação, eles amam aquele Salvador que os comprou com seu próprio sangue. Então eles sabem que eles possuem motivos verdadeiros para se alegrar. Foi por isso que o apóstolo disse à igreja em Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então entendam, meus irmãos, a alegria do cristão não está nos benefícios que ele recebe.
Não está no fato que você possa ter um carro ou uma casa, você possa ter saúde ou um bom emprego. Não está nessas coisas que Deus, na sua bondade, nos dá. Não está no nosso próprio interesse pessoal. A alegria do cristão deve estar no próprio Deus, de quem ele recebe todas as coisas. Então nós podemos orar como Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Portanto, aqui está um teste para examinarmos a nós mesmos. Você realmente está buscando a Deus? Você é verdadeiramente amante da sua salvação? E não há nada mais fácil de determinar do que isso. Porque se você procura, por exemplo, os amantes dos prazeres, os amantes das riquezas, os amantes das honras, isso se revelará na vida dessas pessoas. Por exemplo, alguém que ama os prazeres, a sua preocupação, a sua procura, vai sempre ser voltada para isso. Se alguém ama os prazeres e você acessar a busca da internet dessa pessoa, você verá o que ele está procurando, os anseios de sua alma. Quais são os seus anseios? Quais são os seus desejos? Que coisas você pode ver em sua vida que alguém de fora olharia para você e diria: ah, de fato essa pessoa é alguém que busca Deus, alguém que tem alegria em Deus. Concernente a essa alegria, que é uma alegria da salvação, também é importante que não são nossos inimigos ou nossos problemas que roubam a nossa alegria. O que de fato rouba a nossa alegria? O que faz com que nossa alegria murche? É quando nós nos afastamos de Deus e da sua palavra. Então, irmãos, devemos nos contentar, senão com a alegria em Deus e na sua salvação. Então, mais uma vez, você possui essa alegria. Você só pode possuí-la se você possuir a salvação de Deus. E você só pode possuir a salvação de Deus se você reconhecer a si mesmo como alguém carente da graça de Deus e colocar a sua confiança em Cristo. Sim, o Cristo que está revelado neste salmo. Olhe para o salmo de novo e encontre Cristo nele. Aqui também o Espírito Santo nos fala sobre o nosso Senhor. Como Davi, Cristo também foi o alvo do ódio dos seus inimigos. Leia os evangelhos e todo momento você encontrará os homens se juntando, fariseus, saduceus, herodianos e outros, odiando o Senhor, planejando sua morte, alegrando-se com sua aflição. E até na cruz eles estavam ali zombando dele. Se eles fossem usar as palavras do Salmo, eles diriam: bem feito, bem feito. Assim como Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo também clamou por socorro urgente. Vocês podem encontrar isso, essa oração urgente, no jardim do Getsêmani, onde o nosso Senhor derramou sua alma perante o Pai. Davi orou e foi ouvido. E perguntamos: o nosso Senhor no jardim do Getsêmani foi ouvido? E a resposta é: o aflito que orou no Getsêmani também foi ouvido. O escritor da carta aos Hebreus nos diz isso. Ele foi ouvido. Como? Porque ele pediu para que a vontade de Deus fosse cumprida. Em suma, para que Deus fosse magnificado naquela circunstância. É por isso que todos nós podemos agora olhar para a obra de Cristo e dizer mais uma vez, com os salvos descritos no Salmo 70, grande é o Senhor, magnífico é o Senhor. Amados irmãos, o Salmo 70 nos ensina sobre nossas fraquezas e necessidades, sobre a nossa dependência e sobre a suficiência de Deus revelada em Cristo Jesus.
de tal forma que quando estamos em aflição, nós podemos nos voltar para o Senhor, dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu único amparo, Tu és o meu libertador. Senhor, eu dependo de Ti, eu espero de Ti, Tu és suficiente para mim. Portanto, Senhor, apressa em socorrer-me, para que o Teu nome seja glorificado e para que o Teu povo se alegre em Ti. Amém.